Oi, pessoal. Desde que eu tive uma nova percepção de Deus, aquele que é o todo, que está em todos, que criou tudo e todos, e cuja centelha está dentro de cada um de nós, que eu sempre pensei que aqui então deveria ser uma escola, uma escola. A gente devia vir aqui passar, Deus escolheria vir através da gente passar uma experiência temporariamente humana para que a gente pudesse aprender alguma coisa. E aí agora, lendo o livro Conversando com Deus, do Neil Walsh, Deus responde que não, aqui não é uma escola, porque nós já sabemos tudo. E aí essa ficha caiu para mim, né? Porque se é Deus experienciando através da gente, se Deus está em nós, como é que a gente pode ter alguma coisa a aprender? Não, é lógico, é evidente, nós já sabemos tudo. Então o que é que nós estamos fazendo aqui, nesse local de dualidade, nesse local de sombra e luz? Sim, nós viemos para recordar aquilo que a gente já sabe, porque para poder vir passar essa experiência a gente teve que esquecer, porque se a gente não tivesse esquecido seria difícil a gente estar experienciando a treva. É isso que ele explica também no livro, que o objetivo não é que ele seja tirano, que queira nos fazer passar por perrengues desnecessários, mas não, ele disse que é necessário, para se conhecer a luz, é necessário se experienciar as trevas, mas eu estou ainda no início do livro. Então, mas eu trago essa introdução só para falar um pouco mais sobre perdão e sobre compaixão. E aí eu até me lembro, conversando com alguém sobre aquela fábula chinesa da nora que detestava a sogra e queria matar a sogra, e aí ela foi falar lá com a pessoa lá um superior dela, lá, religioso dela, um sábio, e ela pediu para ele se ele não podia estar oferecendo, dando a ela um veneno que ela pudesse estar dando, estar ministrando para a sogra dela, para que ela queria realmente se ver livre daquela mulher, para que ela morresse. E aí ele falou, sim, tenho sim, mas vai dando aos poucos, não dá de uma vez, porque senão vai levantar suspeita. Não sei se vocês conhecem essa fábula. E vai dando aos pouquinhos, mas é necessário que você dê com muito carinho, você dê com muito amor também, para que o veneno faça efeito. E aí ela começou, ele disse, em 3 meses ela já vai estar morta, você vai ver. E aí ela começou a colocar na comida da sogra dela e começou a tratá-la com carinho, a tratá-la com amor, porque ela sabia que ela ia se livrar dela, então 3 meses que ela estivesse tratando com amor, depois ela ficaria livre. E aí passados 2 meses mais ou menos, isso não é exatamente como esses prazos eu que estou colocando, mas a história é essa. Passado esse tempo, ela tinha tratado a sogra dela com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, vendo que tinha os defeitos dela, mas que ela não precisava odiá-la tanto, não precisava desejar até a própria morte dela para que ela própria pudesse ser feliz, ela podia ser feliz ao lado da sogra. Aí elas já estavam se tratando como mãe e filha, se amando como mãe e filha. Aí ela foi correndo novamente ao sábio e disse a ele, não, eu não quero mais que ela morra. Agora eu gosto dela e ela gosta de mim, é como se fosse minha mãe, não quero que ela morra. Aí ele disse, não tem problema nenhum, porque o que eu te dei não era veneno. Então, nesse caso, o veneno, entre aspas, foi o amor, foi o carinho. E é desse jeito, porque naquela história também do perdão, é quando a gente tá odiando alguém, a gente está enviando ódio, raiva para alguém, é como se a gente estivesse tomando veneno esperando que essa pessoa morra. É mais ou menos análoga a essa história, mais ou menos, né? Porque se a única arma que a gente tem contra o ódio é o amor, que é uma outra polaridade, né? Porque na escala da lei das polaridades, o amor está de um lado e o ódio está do outro, ou seja,
é a mesma coisa em polaridades diferentes. Então essa historinha é muito interessante para que a gente entenda isso, que quando a gente está disposto a ver o lado bom do outro, ele tem um lado bom. E se ele fez alguma coisa realmente que nos magoou tanto, por que a gente não usa então aquele segredo que Jesus Cristo mesmo disse quando perguntaram a ele quantas vezes devo perdoar? Ele disse 70 vezes, 7 vezes. Então é outra coisa que é tão óbvia, porque se a gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque como é que a gente pode pensar que a gente vem aqui e não vai ter motivo para perdoar? E quando a gente volta, aí então fulano, você aprendeu a perdoar? Ah não, mas não tive motivo nenhum, as pessoas todas com quem eu convivi, pessoas tão maravilhosas, nossa, pessoas que só me ajudaram, foi só amor. Ah não, então aqui escreveram errado, fizeram algum cálculo errado aqui na sua estada lá você foi para aprender a perdoar. E como é que a gente aprende a perdoar? Tendo alguém para perdoar. E como é que a gente pode ter que perdoar alguém? Se essa pessoa nos magoar, se essa pessoa nos machucar. É desse jeito, só desse jeito, a vida é pedagógica. Só desse jeito que a gente aprende a perdoar. A gente tem que aprender na prática, não é só na teoria. Jesus Cristo diz, há que se perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ah, bom, tá, entendi. Não, é na prática. Tem que sentir. Quanto mais mágoa, mais raiva, mais ressentimento a gente tem, é como se a gente fosse colocando uma batata a cada vez dentro de um saco que a gente carrega nas costas. Essa batata ela começa a apodrecer, começa a cheirar mal e começa a pesar, porque quanto mais ela apodrece, mais ela fica pesada. Então a gente fica carregando um peso, cheirando mal, as pessoas não querem mais ficar perto da gente, a gente vai ficando solitário. E a gente, por quê? Porque a gente está guardando mágoa e ressentimento. Quando a gente, como se diz, quando uma pessoa está irritada, está toda mal-humorada, ela está enfesada. Além disso, quando a gente está guardando mágoa e ressentimento, nenhum organismo funciona direito. A gente fica também cheio de fezes, literalmente, para completar. Então, eu trouxe essa abertura porque eu já falei, e eu mesma já dei essa resposta, quando alguém vinha falar de perdão, vinha falar de compaixão, de tratar o outro com amor, aquele que te deu aquilo que é bíblico, quando te derem um tapa, você dá outra face. Isso pra gente é muito difícil mesmo. E a resposta que eu dava era, não, eu não sou santa. Eu já ouvi muito essa resposta de muita gente com quem eu já conversei um pouco sobre isso. E aí, para ajudar um pouco a gente entender isso, eu vou trazer aqui um pedacinho desse livro, o Kybalion. Esse livro aqui que é incrível, que é o livro que trata do estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, que foi escrito pelos 13 iniciados, que é o livro que compila as 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto. E então aqui ele diz, em um trecho aqui está escrito isso: há entes com poderes e atributos superiores ao que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Não obstante, estes entes foram como vós e ainda inferiores, e com o tempo vós podeis ser como eles ou superiores a eles. Porque, como diz o iluminado, tal é o destino do homem. Né? Não ficou tudo claro aqui? Ou seja, é uma caminhada. Jesus Cristo também não disse, tudo que eu faço vocês podem fazer? Então é uma caminhada, gente, é uma caminhada. A gente vem para, como Deus diz aqui no Conversando, a Conversa com Deus, a gente vem para recordar aquilo que a gente já sabe, ou seja, que a gente é santo,
para voltar para Deus, Deus se expandiu e enviou uma centelha dele para vivenciar uma experiência temporariamente humana. Cada ser humano, cada coisa nesse planeta tem uma centelha divina, e esquecemos tudo que a gente sabia como sendo o todo. O todo está em tudo, não há nada fora do todo. E aí, então, quando a gente dá essa resposta assim, porque a gente não quer perdoar, porque a gente não entende que é esse o único caminho, a gente diz: eu não sou santo, então sinto muito, mas você vai virar, você vai ter que virar. É o natural da coisa. Todo mundo veio para essa experiência terrena e vai voltar para o todo. Para voltar para o todo, só se recordando de que é santo. E aí esse trechinho aqui eu acho super pertinente para esse momento, porque ele explica exatamente isso. Aqueles que há entes com poderes e atributos superiores aos que o homem sonhou ser possuído pelos deuses. Ou seja, há entes com atributos tão altos que a gente aqui no nosso esquecimento até acredita que eles são deuses, e eles não são, eles já estiveram mais esquecidos do que a gente. Ou seja, se vocês lerem, por exemplo, depois que eu entendi que Deus não era aquele ciumento e vingativo com aparência humana que está ali para julgar e para separar e para mandar aqueles que não fizerem o que ele quiser, do jeito que ele quiser, para o inferno, que existe o inferno e é para um castigo eterno, não é nem para ir morrer, não é para ficar sofrendo eternamente lá, enquanto Deus pega os bonzinhos que fizeram aquilo que está sendo dito para fazer lá na igreja que a gente vai. Aqueles vão para o céu com esse Deus. Então, a partir do momento que eu aprendi, que eu entendi que Deus não é Pai apenas de Jesus Cristo, que Deus é Pai e Mãe de nós todos, que Deus está em cada um de nós, então eu entendi também que nós, como partícula, como seres divinos, nós também podemos chegar lá. Nós também podemos, não. É o nosso caminho, é o caminho para se chegar. Na volta para Deus é dessa forma, só dessa forma, só virando santo. E aí, quando eu entendi isso e comecei a procurar, a ler, eu encontrei os livros de Chico Xavier. E aí, nesses livros dele, que há os que são a base assim da doutrina espírita, mas há também aqueles que são romances espíritas, que são super esclarecedores. Por exemplo, o livro Há 2000 Anos conta exatamente a história do Emmanuel, que é que foi o mentor de Chico Xavier na época que Chico viveu, e que há 2000 anos ele era um senador romano ele esteve com Pilatos no momento em que ele decidiu lavar as mãos sobre a crucificação de Jesus Cristo. Ele se encontrou com Jesus Cristo e ainda assim não entendeu. Ou seja, era bem menos informado, estava bem mais esquecido, bem mais perdido no esquecimento do que a gente. 2000 anos depois, ele já é um espírito super iluminado. Então, é só quem tem olhos para ver que veja, né? Então é isso. Então eu fico por aqui, é isso. Vou continuar com o meu estudo, com as minhas leituras, e vou trazer aqui para vocês aquilo que eu achar que é pertinente na nossa busca para estarmos agora, assim, para estarmos nos tornando santo, e aí poder então experienciar essa vida aqui exatamente como Deus sonhou para a gente, ou seja, nada menos do que na perfeição total, uma vida plena em todos os setores. Então, obrigada por terem assistido, que tenha sido contribuição. Obrigada, tchau.